Você já parou para pensar que o maior risco para sua vida espiritual talvez não seja um pecado escancarado, mas sim uma mentira sutil, disfarçada de verdade? Daquelas que parecem inofensivas, até bonitas, que soam espirituais, mas que aos poucos vão te afastando do propósito de Deus, sem você nem perceber. Neste vídeo, a gente vai expor 7 dessas mentiras perigosas que o inimigo tem espalhado. E a verdade é que talvez você esteja acreditando em uma delas agora, sem se dar conta. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você lida com as pessoas e vai te ajudar a fazer as melhores escolhas na sua vida. E para continuarmos essa jornada de crescimento juntos, inscreva-se no canal. Muito obrigado. A primeira mentira que o inimigo espalha, de forma bem discreta e convincente, é essa: se está te fazendo bem, então é de Deus. À primeira vista, parece uma frase inocente, até faz sentido. Afinal, quem iria desconfiar de algo que traz alívio, alegria ou uma sensação boa? Mas aí é que está o perigo. Essa frase mexe direto com os nossos sentimentos e desejos. E a Bíblia nos alerta que o coração humano é enganoso e cheio de falhas. É aí que mora a armadilha. A pessoa começa a achar que tudo o que causa bem-estar vem de Deus e esquece de olhar para o que a palavra realmente diz. Essa mentira é ainda mais perigosa porque engana até cristãos sinceros. Aos poucos, eles passam a medir a vontade de Deus com base nas próprias emoções e não mais na Bíblia. Só que nem tudo que dá conforto vem do Senhor. Às vezes, o que parece bom no momento está, na verdade, nos afastando do propósito de Deus. Está nos afastando do arrependimento, da renúncia e do caminho da cruz. É aquela sensação gostosa que adormece o espírito, que embriaga a consciência e desvia a pessoa da verdade que liberta. A própria Bíblia fala disso de forma bem direta. Em Provérbios 14, verso 12, está escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Isso mostra que existem escolhas que parecem certas, parecem boas, parecem até abençoadas, mas são desvios disfarçados que afastam a gente de Deus. E o mais perigoso é que esses caminhos não se mostram como algo ruim logo de cara. Eles vêm embalados de forma agradável, leve, tranquila, vêm com aquele jeitinho de tá tudo certo, mas vão nos afastando, aos poucos, da presença de Deus. É aí que entra o maior perigo. O bem-estar momentâneo pode virar uma armadilha que prende o cristão numa zona de conforto. Uma zona onde não existe confronto, nem transformação e muito menos santidade. E quando a gente troca a obediência pela busca de prazer e satisfação, a fé começa a enfraquecer e nem percebemos. Muita gente acaba se afastando da palavra, não porque quer fazer o mal, mas porque se deixa levar por aquilo que parece bom. E esquece de perguntar: isso aqui está mesmo de acordo com os princípios do reino? A segunda mentira que o inimigo costuma sussurrar como se fosse um consolo é essa: Deus entende, não tem problema continuar nesse pecado. Essa mentira é perigosa porque mistura uma verdade com uma distorção que pode ser fatal. É verdade que Deus entende nossas lutas. É verdade que Ele é cheio de misericórdia e compaixão. Mas isso não apaga o fato de que Ele também é justo, santo e não tolera o pecado que a pessoa escolhe viver, alimenta e não se arrepende. E o mais perigoso é que essa mentira faz o pecado parecer algo pequeno, quase aceitável, como se fosse algo que o amor de Deus simplesmente ignora. O problema é que essa ideia transforma o amor de Deus em permissividade, como se o Senhor fechasse os olhos para o erro só porque entende o coração da pessoa. Mas conhecer o coração nunca foi o mesmo que aprovar as atitudes. Pelo contrário, é justamente porque Ele conhece cada intenção que Ele chama ao arrependimento. A graça de Deus não é um pano para cobrir pecado, mas a força que nos ajuda a largar ele. O apóstolo Paulo foi direto ao enfrentar esse pensamento. Em Romanos 6, ele pergunta:
Vamos continuar pecando para que a graça aumente? E responde: de jeito nenhum. Ou seja, a graça de Deus não é uma licença para continuar errando. É um presente que nos dá força para romper com o que nos afasta de Deus. A mensagem de Paulo é clara: quem foi alcançado pela graça precisa viver de forma diferente. Não dá para continuar preso aos mesmos erros. Aceitar o pecado é como alimentar um inimigo dentro da nossa própria casa. Quanto mais espaço ele tem, mais força ele ganha. E quanto mais força ele ganha, mais difícil se torna se libertar. Por isso, a graça precisa ser entendida como um chamado para uma nova vida, uma vida de mudança, de renúncia e de santidade. O pecado não pode ser tratado como uma simples fraqueza. Ele é uma prisão espiritual, uma corrente que precisa ser quebrada. E o diabo faz de tudo para que o cristão se acomode, aceite sua fraqueza e acredite que mudança é impossível. Ele sopra mentiras como: é assim mesmo, Deus entende, um dia tudo melhora. Mas essa passividade é exatamente o que mantém a pessoa presa. Só que a Bíblia é clara em Cristo. Somos feitos novas criaturas. Isso significa que nossa identidade muda. A gente não é mais escravo do pecado, somos filhos da luz. Jesus não morreu para que a gente vivesse num ciclo de culpa e desculpas. O sangue dele foi derramado para nos dar vitória sobre o que antes nos dominava. E quando a pessoa acredita nessa mentira de que Deus permite continuar no erro, ela acaba anulando o poder da cruz na própria vida. Por isso, é fundamental entender o amor de Deus, corrige, transforma e chama para responsabilidade. Ele entende sim, mas não para nos deixar onde estamos. Ele entende para nos tirar de onde nunca deveríamos estar. A terceira mentira que o inimigo espalha com muita sutileza é essa: se todo mundo faz, então não pode ser tão errado assim. À primeira vista, essa frase parece inofensiva, até lógica, mas ela carrega um veneno espiritual profundo. Ela mexe com o desejo de pertencer, de não parecer estranho ou antiquado diante das pessoas. Só que o chamado de Deus sempre foi para um povo diferente, separado, que não se molda pelos costumes desse mundo. Ser de Deus nunca foi sobre seguir a maioria, mas sim sobre seguir a verdade, mesmo que isso signifique caminhar sozinho. A própria Bíblia já nos alerta sobre isso. Em Êxodo capítulo 23, versículo 2, Deus é bem direto. Não siga a multidão para fazer o mal. Isso quer dizer que o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém pratique. E o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. A verdade não se curva para a opinião da maioria. Ela não precisa da aprovação do mundo. A palavra de Deus não muda com as modas, com as leis ou com o que está em alta nas redes sociais. Ela é eterna, firme e imutável. E é justamente nesse contraste entre o que é popular e o que é santo que a fé verdadeira é colocada à prova. Se a gente olhar para a Bíblia, vai ver que quase sempre o povo de Deus andou na contramão do sistema. No tempo de Noé, por exemplo, todo mundo zombava da mensagem de arrependimento. Noé parecia louco construindo uma arca enquanto o céu estava limpo. Mas quando a chuva veio, só ele e sua família estavam preparados. A maioria estava errada, totalmente errada. O mesmo aconteceu em Sodoma e Gomorra, cidades cheias de pecado, onde tudo era normalizado. Mas Deus não olhou para a maioria, ele olhou para a justiça. Só Ló e suas filhas escaparam. A esposa dele, por olhar para trás, perdeu a chance de recomeçar. Esses exemplos deixam claro que a quantidade de gente fazendo algo não torna aquilo aceitável diante de Deus. A verdade não é questão de quantidade, mas de fidelidade. E andar com Deus quase sempre vai te colocar contra a maré da cultura. Hoje em dia, essa mentira continua viva, mas com outras caras. Ela aparece nas modas, nas redes sociais, nos discursos bonitos que dizem é normal. Todo mundo faz. Isso é coisa do passado.
E muitos cristãos, com medo de parecerem radicais, têm se calado, têm se adaptado, têm se conformado. Mas o Evangelho não nos chamou para isso. Fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. E isso significa não se misturar ao ponto de perder o sabor, nem se esconder ao ponto de a escuridão parecer mais fácil. Ser luz é continuar brilhando, mesmo quando todos ao redor preferem viver nas trevas. Ser sal é manter os valores do reino, mesmo quando eles parecem fora de moda. A verdadeira fé não busca a aprovação dos outros. Ela se baseia na obediência à palavra de Deus. E quando você decide andar com o Senhor, tem que estar preparado para ser diferente, para ser minoria, para suportar olhares tortos, críticas e até rejeição, porque, no final das contas, não é a multidão que decide seu destino eterno. Quem abre a porta da eternidade é a obediência. A quarta mentira, que tem ganhado muito espaço nos últimos anos, é essa: você não precisa congregar. Sua fé é pessoal. Essa ideia parece moderna, até razoável para muita gente, mas ela vai contra um dos princípios mais importantes do plano de Deus para os seus filhos: viver em comunidade. Com o crescimento do mundo digital e o distanciamento social que a gente viveu nos últimos tempos, muitos passaram a acreditar que seguir Jesus sozinho em casa é suficiente. Só que o Evangelho nunca foi um chamado para viver isolado. Sempre foi sobre corpo, união e cuidado mútuo. Desde o começo, Deus não chamou indivíduos soltos. Ele formou um povo, uma família espiritual, um corpo com muitos membros diferentes. A fé é sim pessoal, mas nunca foi feita para ser vivida no isolamento. A igreja é o lugar onde os dons se manifestam, onde um ajuda o outro a carregar os fardos, onde a gente é ensinado, corrigido, consolado e fortalecido. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, está escrito: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Isso mostra que a comunhão não é um detalhe opcional, é uma parte essencial da vida cristã, e o inimigo sabe disso. Por isso, uma das armas mais eficientes que ele usa é o isolamento, porque um cristão sozinho se torna mais fraco, mais vulnerável, mais exposto aos ataques espirituais. A Bíblia compara o inimigo a um leão, e o leão sempre vai atrás da ovelha que se afastou do rebanho. Ele sabe que fora do grupo ela está sem defesa. Essa comparação é muito forte, porque mostra que se afastar da comunhão não é só uma perda social, é um risco sério à vida espiritual. Estar sozinho demais abre espaço para frieza, para confusão e para desistência da fé. É assim que começa o esfriamento espiritual. Primeiro a pessoa se afasta dos cultos, depois se distancia dos irmãos, depois abandona a oração em grupo e, quando vê, está com uma fé solitária, apagada, sem vida. Mas Deus nos criou para viver em comunhão. Jesus não andou sozinho, ele formou um grupo de discípulos e o Espírito Santo desceu sobre uma igreja reunida. A promessa de vida eterna é para os que fazem parte do corpo de Cristo, não para quem vive disperso, sem ligação com os outros. Um membro isolado não sobrevive. Ele enfraquece, seca e morre. Fora do corpo, ele perde a função. É como no corpo humano, um dedo não vive fora da mão. Um olho não enxerga sem estar no rosto. E um coração fora do peito não pulsa. Da mesma forma, o cristão precisa estar ligado à comunidade da fé, dando e recebendo apoio, orientação e correção. É dentro da igreja que a gente é moldado, que aprende a amar até quando é difícil e que encontra forças para continuar nos dias de luta. O inimigo quer fazer você acreditar que basta assistir um culto online, fazer uma oração sozinho e manter uma relação privada com Deus, sem vínculos com ninguém. Mas isso não é evangelho. Isso é engano. A fé pessoal precisa ser alimentada na comunhão.
É quando os santos estão unidos que o fogo permanece aceso, que a armadura espiritual é reforçada e que os milagres da restauração acontecem. Congregação não é um detalhe, é uma necessidade vital para todo filho de Deus. A quinta mentira que muita gente tem acreditado, inclusive dentro das igrejas, é essa: tudo é espiritual, então o físico não importa. À primeira vista, essa frase parece até super espiritual, mas na verdade é uma ideia antiga, disfarçada de sabedoria moderna. É uma reedição de uma heresia chamada gnosticismo, que pregava que corpo e espírito eram coisas separadas, como se o que acontece no corpo não tivesse nenhuma influência na alma. Mas essa divisão vai totalmente contra o que a Bíblia ensina. Deus nos criou como seres completos, corpo, alma e espírito, e Ele se importa com todas essas áreas. Quando alguém acredita que o físico não tem importância, acaba deixando de lado coisas essenciais, como a saúde, o comportamento, a forma de se vestir, o jeito de falar, a alimentação, os hábitos do dia a dia. Às vezes, essa negligência parece humildade ou desapego, mas na prática, abre portas para descontrole, vícios, preguiça, indisciplina e até pecado. O corpo é o primeiro lugar onde a nossa fé se manifesta. É com ele que a gente ora, jejua, serve, trabalha, cuida dos outros e sente as consequências das nossas escolhas espirituais. A Bíblia é clara sobre isso. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, Paulo diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Isso mostra que o corpo não é só uma casca, não é descartável. Ele é morada do Espírito Santo. Cuidar do corpo é glorificar a Deus. E isso vai muito além de evitar o pecado sexual. Inclui cuidar da saúde, fugir de vícios, evitar exageros, manter disciplina. Envolve o que comemos, o que assistimos, o que falamos, os lugares onde vamos e até como usamos nosso tempo de descanso. Cada escolha física tem impacto espiritual. A verdade é que o estado do nosso corpo afeta diretamente a nossa sensibilidade espiritual. Um corpo cansado, mal cuidado, sem disciplina, pode gerar distração, irritação, doenças e até esfriamento na fé. Cuidar do corpo, portanto, é um ato de adoração. Não estamos falando de vaidade, nem de culto à aparência. Estamos falando de responsabilidade com o templo onde Deus habita. Desprezar o físico é abrir brechas perigosas, porque muitas vezes a bagunça no corpo reflete uma bagunça na vida espiritual. É como alguém que quer ter intimidade com Deus, mas não consegue vencer a preguiça, o desânimo, os vícios ou os maus hábitos. Essa falta de controle vai enfraquecendo a comunhão sem a pessoa perceber. A verdade é que o nosso corpo responde à nossa fé e nossa fé se reflete no nosso corpo. Quando cuidamos dele com respeito e reverência, mostramos que entendemos o valor do templo que nos foi confiado. E esse cuidado não é só sobre saúde, também é sobre testemunho, como a gente se veste, como se apresenta, como honra a presença de Deus diante das pessoas. A fé verdadeira aparece nos detalhes do dia a dia, e o corpo é um dos primeiros lugares onde ela se manifesta. Viver de forma íntegra é entender que o espiritual e o físico andam juntos. E quando existe equilíbrio entre esses dois lados, a presença de Deus se torna ainda mais real, mais viva e profundamente transformadora. A sexta mentira, muito comum nos dias de hoje, é essa aqui: você pode se guiar apenas pelo coração. Essa ideia aparece em frases bonitas, músicas emocionantes, conselhos populares tipo siga o que seu coração mandar, se te faz feliz, vá em frente, confie nos seus sentimentos. Parece inspirador, parece sensível, parece até verdadeiro, mas à luz da palavra de Deus é completamente falso.
O coração humano, apesar de ser o centro das nossas emoções e decisões, não é uma bússola confiável. Ele é cheio de influências, traumas, desejos confusos e enganos. A Bíblia é muito clara sobre isso. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, está escrito: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ou seja, o coração pode nos conduzir por caminhos errados, nos iludir, nos convencer de que estamos fazendo algo certo, quando na verdade estamos indo na direção contrária. Ele pode até nos fazer acreditar que algo vem de Deus, quando na verdade é só a nossa vontade falando mais alto. Confiar só no coração é como andar num barco sem leme, no meio de um mar agitado de emoções e ilusões. Quando a pessoa decide agir só com base no que sente, ela abandona a direção segura que vem de Deus. É como caminhar no escuro, sem mapa, sem rumo, se guiando apenas por impressões momentâneas. Quantas decisões desastrosas começaram com a frase "eu senti no coração que devia fazer"? Relacionamentos que machucam, negócios que dão errado, alianças perigosas e até desvios na fé. Tudo isso, muitas vezes, nasce de sentimentos não filtrados pela palavra. Mas os nossos sentimentos, sozinhos, não são prova de que algo é verdadeiro ou certo. O Espírito Santo não fala através de palpites emocionais. Ele se comunica com clareza, com direção e com confirmação na palavra. Ele não gera confusão. Ele traz paz e verdade. O cristão maduro sabe disso. Ele não ignora o que sente, mas também não trata os sentimentos como se fossem ordens divinas. Ele discerne. Ele aprende a identificar o que vem do próprio coração e o que realmente vem de Deus. E quando o que ele sente entra em conflito com a palavra, ele escolhe a palavra, porque no fim das contas é ela que tem a última palavra. Sim, o coração é importante. Ele foi criado por Deus. Ele faz parte da nossa humanidade e influencia nossas decisões. Mas ele precisa estar submisso à voz de Deus. Um coração transformado pelo Espírito começa a desejar aquilo que agrada ao Senhor. Só que isso não acontece do nada. É fruto de intimidade, de renovação constante, de tempo com Deus. Fora disso, o coração continua sendo um campo cheio de armadilhas emocionais. Por isso, é preciso vigiar, orar e buscar discernimento, não só emoção, mas direção espiritual verdadeira. Sempre que surgir um sentimento forte, a pergunta deve ser: isso que eu estou sentindo está de acordo com a palavra? Isso glorifica a Deus? Me aproxima da santidade? Se a resposta for não, então por mais forte que seja o sentimento, ele não é confiável. A verdadeira segurança não está no que o coração diz. Está no que Deus já falou. Sentimentos são passageiros, vêm e vão, mas a palavra de Deus permanece. E é nela que precisamos firmar nossa fé, nossas escolhas e nosso caminho. Porque seguir o coração sem direção divina é como caminhar rumo ao abismo, mesmo com boas intenções. A sétima mentira, e talvez uma das mais cruéis que o inimigo tenta plantar no coração do cristão, é essa: se você está sofrendo, é porque Deus te abandonou. Essa mentira costuma vir justamente quando a dor aperta, quando a alma está fragilizada, quando a oração parece não ter resposta e o silêncio de Deus pesa mais do que tudo. É nesse momento de fraqueza que o inimigo se aproveita. Ele sussurra palavras venenosas, tentando fazer com que a gente interprete a realidade espiritual com base nas circunstâncias passageiras. Mas a verdade é simples e poderosa: Deus nunca abandona os seus. Ele é o Pai presente nos vales, o amigo fiel no deserto e o consolador que enxuga cada lágrima. Em Romanos capítulo 8, versículo 18 está escrito: tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada.
Ou seja, por mais dolorosa que seja a fase, ela tem um propósito eterno, não é sofrimento à toa. Deus está fazendo algo. Na vida cristã, dor não é sinônimo de rejeição. Muitas vezes é parte do processo de lapidação, crescimento, preparo. E o mais lindo, Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Jó é a prova disso. Um homem justo, temente, que perdeu tudo, filhos, bens, saúde. E mesmo assim declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Jó sofreu sim, mas foi abandonado? Nunca. Deus estava ali o tempo todo, mesmo em silêncio. E no fim, restaurou tudo com fidelidade e honra. O mesmo vale para Paulo. Ele foi preso, açoitado, perseguido e nem por isso murmurava. Em vez de reclamar, ele testemunhava que a presença de Deus se manifestava até na prisão. Até Jesus, o Filho de Deus, sentiu angústia, solidão, dor. Chorou no Getsêmani, sofreu na cruz, mas nem por um segundo foi esquecido. Deus estava lá, conduzindo tudo em amor. A presença de Deus não se mede pela ausência de luta, mas pela paz que Ele nos dá no meio da tempestade. Tem momentos em que tudo parece desabar, e mesmo assim, o coração está firme. Isso é sinal da presença dele. Não é o conforto externo que revela se Deus está perto. É a certeza interna de que Ele está cuidando de tudo, mesmo quando a gente não entende nada. Quem crê, aprende a olhar além da dor e confiar nas promessas. Sofrimentos vêm, lutas acontecem, mas são temporárias. Já a fidelidade de Deus, essa é eterna. Ele prometeu estar conosco todos os dias, não só nos bons. Então, quando o inimigo tentar te fazer acreditar que você está sozinho, lembre-se, é na fornalha que o quarto homem aparece. É no deserto que o maná cai. É na prisão que os céus se abrem. Deus não abandona os seus filhos. Ele sustenta, molda e prepara cada um deles para algo maior. E quando olhamos para essas 7 mentiras, percebemos que elas não vêm de forma escancarada. Elas são sutis, são sussurros. E justamente por isso, tão perigosas. O inimigo não quer que você caia de uma vez. Ele quer que você se desvie aos poucos, sem nem perceber. É por isso que a Bíblia nos manda vigiar. Em 1 Pedro, capítulo 5 a 8, está escrito: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ou seja, não dá mais para ser passivo. O cristão precisa ser estratégico, precisa estar firme na palavra, constante na oração, atento ao Espírito. Discernimento espiritual não é luxo, é necessidade e não nasce do nada. Ele se constrói com leitura bíblica diária, oração sincera, conselhos sábios e uma caminhada com pessoas que temem a Deus. Quem se afasta da palavra se aproxima do erro. Quem rejeita a comunhão perde a proteção, e quem vive guiado pelos sentimentos estará sempre vulnerável às mentiras do inimigo. Por isso, se alguma dessas mentiras já tentou entrar na sua mente, hoje é o dia de quebrar essas fortalezas. Não aceite meias verdades. Não normalize o que a Bíblia condena. Não troque profundidade espiritual por conselhos vazios. Deus está levantando uma geração com os olhos espirituais abertos. Gente que sabe discernir o santo do profano, a voz do espírito dos sussurros da serpente. E que essa geração comece por mim e por você. Se esse vídeo falou com você, comenta aqui embaixo qual dessas mentiras você já ouviu ou até chegou a acreditar. Compartilhe esse conteúdo com quem precisa acordar espiritualmente. E lembre-se, a verdade liberta. E quem conhece a verdade não se torna escravo do engano. E se você quer continuar firme no caminho da verdade, se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigado por assistir até o final. Que Deus te abençoe e te guarde.